Abra rapidamente tua Bíblia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz escola de líderes. Matrículas abertas em breve. Curso bíblico também. Amém? Que diz assim, queridos. Mateus 19, versículo 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou-lhe então: Quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, mas o que me falta ainda? Versículo 21, disse Jesus então: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, e ainda na tua presença nós nos colocamos agora para clamar sobre essa palavra, Jesus. Essa palavra é tua, não nossa, e nós queremos que ela cumpra o propósito para o qual foi determinado, que ela possa penetrar no nosso coração agora, Pai, e que o nosso coração, a nossa mente, seja um solo fértil agora para a tua palavra, que aquilo que sai da tua boca, Pai, possa encontrar refúgio no nosso coração. Nós abrimos agora o nosso entendimento e o nosso coração para receber essa palavra, Pai. Nós abrimos agora, Pai, dentro de nós, uma expectativa especial para que a tua palavra possa gerar vida e essa vida possa frutificar, em nome de Jesus, amém. Amém, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça, eu vou contar qual que é o tema da mensagem. Repita após mim. Livrai-me de uma vida fake. Amém. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Livrai-me de uma vida fake. Amém. Essa passagem do jovem rico é uma das minhas passagens favoritas na Bíblia. Esse diálogo aí, ó. Parece tudo bem esse cara, né? Livrai-me de uma vida fake. Amém. Eu sei que você já conhece essa história. Ela é muito famosa na Bíblia, e ela tem um grau de importância muito interessante, porque nesse diálogo entre Jesus e o jovem rico, não acontece nenhum milagre, não acontece nada tão excepcional como era comum nos dias de Jesus, mas mesmo assim, 3 autores do Novo Testamento resolveram mencionar essa passagem. Ela se encontra em Mateus, em Lucas e em Marcos. Os 3 resolveram citar essa passagem, porque na visão deles, esse diálogo foi importante, esse diálogo tinha uma importância. E esse diálogo conta a história de um jovem que se aproxima de Jesus. Quantos aqui são jovens? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Um jovem como você, se aproximando de Jesus. Jesus está lá fazendo o seu ministério, ele está caminhando no seu propósito, na sua missão, indo rumo a Jerusalém. E de repente, no meio daquele caminhar com os discípulos, com talvez alguma multidão que o seguia, um jovem se coloca na frente de Jesus. Eu faço um drama, eu imagino que ele se ajoelhou, ele interrompeu a caminhada de Jesus, né? E ele fala assim: mestre. Ele já reconheceu que Jesus era mestre. Mestre. Todo mundo, quem é esse cara? Que maluco é esse, chegando assim do nada, né? Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Uau! Diga uau! Quantos jovens você vê preocupados com isso hoje em dia? Agora imagina naquela época. Nem Pedro nunca perguntou isso para Jesus. E aquele jovem desconhecido chega do nada, atrapalha a multidão ali, o caminhar de Jesus, e fala: mestre, se ajoelha, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Até aqui eu vejo um jovem temente a Deus, amém? Quantos concordam comigo? Ele tinha um temor. Ele ouviu falar de Jesus, talvez estava lá trabalhando e alguém falou: você já ouviu falar sobre esse tal de Jesus? Não, quem é? É um cara que está fazendo milagre aí, ele é um mestre, ele fala de Deus. E ele começou a ficar curioso. Talvez ele encontrou alguém que foi curado por Jesus, ele viu
um milagre, e ele ficou curioso acerca de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com aquele jovem, mas eu sei que ele ouviu falar de Jesus, e ele reconheceu que Jesus era um mestre, e que poderia ajudá-lo. E só isso bastou. E ele correu atrás de Jesus, ele se colocou na frente de Jesus, e ele fez essa pergunta maravilhosa: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu quero viver a vida eterna, Jesus. Eu preciso da vida eterna, e eu estou em busca disso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Vim na GP, com certeza. Você está aqui, né, por isso. Vamos ver o que Jesus responde. Jesus começa, né, dando aquela resposta bem amigável. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, diga mas, se o que queres é entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquela resposta bem direta: guarda os mandamentos. Você não quer a vida eterna? Então guarda os mandamentos. E agora você vai compreender melhor quem é esse jovem. Imagina a cena, ele está lá ajoelhado, fez aquela pergunta, né? Vamos supor que ela era do teatro, tá bom? Então ele faz aquela cara de drama: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: guarda os mandamentos. Ele abre o olho: só isso? Ele começa a se erguer: quais mandamentos? E aí, Jesus começa a falar com ele, versículo 18, perguntou-lhe: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto Jesus começa a falar os mandamentos, aquele jovem, ele começa a se inchar: não mato, nunca adulterei, eu honro meu pai e minha mãe. Cara, eu sou quase Deus, eu faço tudo isso. Uau! Eu vou na GP. Quanto vem na GP? Levanta a mão aí. Muito bem. Eu tenho um discipulador. Quem tem discipulador? Levanta a mão. Uau! Eu já fui para o encontro. Quem foi para o encontro? Levanta a mão. Muito bem. Eu estou indo numa célula. Eu tenho a camisa da GP. No meu carro eu coloquei o adesivo da GP. Já postei uma foto no Facebook adorando. Gente, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Aparentemente, tudo que era preciso já fiz. Esse jovem aqui não era uma ovelha perdida que não conhecia o Pai, que não vivia nesse ambiente de igreja. Era um jovem temente a Deus. Amém, queridos? Ele é diferente do Zaqueu, que estava lá roubando o povo. E Jesus foi atrás dele. Esse aqui não estava lá roubando o povo. Esse aqui é aquele cara que frequenta todo culto, que vai em toda célula, que vai em toda reunião. Esse jovem aqui era praticamente perfeito. Eu falei esses dias com os discípulos que esse jovem era o sonho de consumo de toda sogra do círculo de oração. Ela quer que a filha case com um jovem assim. É ou não é? Não peca, é rico, temente a Deus. Esse menino era perfeito, gente. É o varão dos sonhos. Era o garoto dos sonhos para qualquer moça casar. Ele era perfeito, aparentemente. Ele tinha tudo que um jovem poderia ter. Ele estava muito bem na igreja, mas mesmo assim, ele se encontrava perdido dentro da igreja. Veja que quando Jesus começa a falar os mandamentos, olha, não matarás, não adulterarás, olha o que ele responde, no versículo 20: tudo isso eu tenho guardado, mas o que me falta ainda? Em outras palavras, Jesus, eu já faço tudo isso que o Senhor está falando. Eu já sou esse jovem que o Senhor está falando. Mas me falta alguma coisa. Mas eu sinto que alguma coisa está faltando. Parece que só fazer tudo isso, só vir na GP, só ter um discipulador, só ir nos cultos, só guardar os mandamentos, não basta. Falta alguma coisa que eu não tenho. E talvez você se encontrar assim nessa situação hoje. Você vem na igreja e você fala: eu já faço tudo isso, mas tem alguma coisa que está faltando. Parece que não deu ignição ainda na minha vida espiritual com Deus. Eu já faço tudo que a igreja dispõe para mim. Eu já vou na célula, eu já venho nos cultos, eu leio a palavra, mas ainda falta algo para que eu sinta a vida eterna dentro de mim.
E que algo é esse? O que falta, queridos? Ele era extremamente ativo. Então a minha conclusão é que, primeiro, que não falta. Não faltavam atividades para ele fazer. Amém, queridos? O problema não eram as atividades. Não adiantava falar, vai mais uma célula que agora vai dar certo. Não, troca de discipulador que agora vai. Não, se você for no culto agora de quinta também, e for na sexta na vigília do setor tal, agora vai. Será que era isso que ia resolver? Não, vai ter uma campanha lá na outra igreja, vai lá também, vai nas duas, para ver se vai, né? Quem sabe uma não deu, vai nas duas que aí vai dar mais força. Também não. Não eram mais atividades que iriam resolver o problema desse jovem. Não era ser mais ativo que iria resolver essa questão. O que falta para ter a vida eterna? O problema é que talvez ele nem sabia o que era a vida eterna. E talvez você está aqui na igreja hoje, na GP, e você também não sabe o que é a vida eterna. Eu te pergunto, o que é vida eterna? Você vem atrás disso todo culto. E o que é isso? O que é vida eterna? A melhor resposta é aquela que o próprio Jesus deu em João capítulo 17, versículo 3. Orando ao Pai, Jesus responde e define o que é vida eterna. João 17, versículo 3, que diz assim, Jesus falando, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna então é conhecer a Deus. Mas eu já conheço, estou aqui na GP, por quê? Porque eu conheço a Deus. Não, conhecer aqui é num sentido profundo, de relacionamento, de intimidade. Pra você ter noção, quando a Bíblia fala em conhecer, o negócio é tão sério, mas tão sério, que quando Adão conheceu a Eva, pouco tempo depois nasceu Caim e Abel. Vai lá para você ver, quando fala Adão conheceu Eva, é porque logo depois ia nascer Caim e Abel. Quando Isaac conheceu Rebeca, pouco tempo depois ela estava grávida lá. O conhecer aqui fala de conhecer em intimidade, de conhecer em profundidade. Quando Jesus fala assim, a vida eterna, Pai, é que te conheçam, não é o conhecer de ouvir falar, não é o conhecer de ir na igreja e só observar, mas é o conhecer de se relacionar com Deus. A vida eterna, então, ela é um relacionamento com Deus profundo, diga profundo, íntimo, diga íntimo, verdadeiro, diga verdadeiro. Resumindo, sem fake. Isso é vida eterna, isso é conhecer a Deus. E muitas vezes você é apresentado ao evangelho fake, ao evangelho falso, ao evangelho do estereótipo, do exterior, onde o que importa é apenas ir na igreja, é apenas frequentar o culto, é apenas participar das atividades, mas não viver o relacionamento verdadeiro com Deus. E aí você pergunta, por que a minha vida não muda? É porque as atividades não mudam a tua vida, não tem poder para mudar a tua vida. Quem tem poder é Jesus. Não estou falando contra as atividades, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ativo. Mas eu não sou ativo para conhecer a Deus. Eu sou ativo porque eu o conheço. Eu não sou ativo nas coisas de Deus para poder me relacionar com Ele. Eu sou ativo porque eu já me relaciono. E esse meu relacionamento me leva a fazer e a querer fazer cada vez mais. Mas o que importa é um relacionamento verdadeiro. Imagina a cena, garoto. Você conhece, né? Aquela garota perfeita pelo Facebook. Ela é maravilhosa. Você fala, meu Deus, é um anjo. Gente do céu, quando ela abre a boca, saem borboletas e arco-íris, porque ela é maravilhosa. Até que, diga até que, você vê ela sem maquiagem. Você fala, não eram essas coisas não. Sem fake. A aparência engana.
Imagina, cara, você conhece aquele rapaz pelo Facebook, pelo Instagram, né? Vamos mudar a rede social agora. Ele é o cara mais adorador do mundo no Instagram. Gente, ele não perde um culto da GP. Ele tem fotos adorando todas as poses possíveis. E a legenda maravilhosa, você fala, gente, que legenda maravilhosa. Esse menino é muito profundo. Aí você começa a se relacionar com ele. Aí você descobre que ele só copiava lá do Google as frases, né? Frases de adoração. E né? Você fala, miserável, me enganou. É o fake. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós começamos a conhecê-lo de verdade. E nós podemos ver qualidades que nós não víamos antes, e também defeitos que nós não víamos antes. Porque no relacionamento, tudo fica à mostra. Amém, queridos? Deus está te chamando para viver um relacionamento com Ele. E era isso que não entrava na cabeça daquele jovem rico. Aquele jovem cristão, crente, religioso, aquele jovem que via na igreja, que fazia parte de todas as atividades, e que mesmo assim encontrava-se perdido. Que estranho, que paradoxo falar, é possível estar perdido dentro da igreja? É possível estar perdido dentro da igreja. Sim, é verdade que há muitos perdidos lá no mundo, mas também há perdidos dentro da igreja. É triste, mas é uma realidade. Dentro dos nossos muros, há pessoas perdidas. Sim. Porque não vivem um relacionamento vivo com Deus. Porque conheceram a aparência, conheceram o evangelho fake apenas. Ou, como a Letícia fala, porque são intocáveis. Então ficam naquela casca, não deixam que a palavra penetre no coração deles. Assim se encontrava esse jovem. Ele achava que ele ia, eu imagino na minha mente aqui, na minha imaginação, eu acho que quando ele falou assim, tudo isso eu já faço. Eu acho que Jesus, ele achou que Jesus ia colocar um selo de aprovação nele. ISO 9001, você cumpriu tudo. Ó, padrão, você é um padrão. Pode colocar o adesivo da GP e sair por aí. Você é top, cara. Mas ele sabia, no fundo, que faltava alguma coisa. Ele só procurou Jesus porque ele sabia que tudo que ele fazia ainda não era o suficiente. Ainda faltava algo. E eu quero crer que você veio aqui hoje porque você entende que falta algo. E você pode encontrar esse algo hoje. Amém, queridos? No versículo 21, Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, para que tenhas um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí, fala que o jovem, ouvindo essas palavras, entristeceu-se e retirou-se. Ele não fala nada para Jesus. Obrigado pela conversa, não. Ele murchou a face e começou a sair de cena. Eu queria voltar no tempo para ver essa cena, porque 3 homens de Deus escreveram sobre isso. Eles viram essa cena. Talvez você lê essa passagem e você acha que o problema daquele jovem era o dinheiro. Ah, não, porque ele era rico. Mas Jesus não mandou só ele ir e vender o dinheiro. Jesus fez 2 propostas para ele. Ele disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, para que você tenha um tesouro no céu. Essa é a parte 1 do desafio. Parte 2: vem e segue-me. Vem andar comigo. Eu creio no meu coração que o não daquele jovem não foi para o ir e vender tudo que tinha, mas para a segunda parte: andar com Jesus. Porque andar com Jesus significaria não só vender tudo que tinha, mas abrir mão de tudo que você era. Andar com Jesus significa abrir mão de tudo que você era. Ele não falou, não, eu não quero vender o que eu tenho. Ele falou, não, eu não posso andar com Jesus. Abrir mão da minha família, da minha casa, dos meus bens, do meu plano, do meu projeto de futuro.
largar a mão de tudo isso para ficar 24 horas com Jesus. Eu imagino que ele olhou ao redor, não viu ninguém com roupa de marca. Olhou para a mochilinha do Pedro e falou assim: rapaz, não tem nem travesseiro aqui dentro. Eles não têm onde ficar. Eu tenho tanto conforto, eu já tenho a minha vida. Quer saber? É melhor eu continuar no fake. É melhor eu continuar indo na igreja de domingo. É melhor eu continuar com as minhas postagens nas redes sociais. É melhor eu continuar me relacionando à distância. Porque esse nível de intimidade é muito duro, é muito pesado para mim. Essa é a história de um jovem que falou não para Jesus. E na sequência Jesus fala assim, logo depois no versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eu estava pesquisando sobre essa história. Eu achei um texto muito interessante de um historiador, que ele conta que desde o século 13 depois de Cristo, muitos historiadores e teólogos, eles traduzem essa passagem aqui, sobre o camelo e a abertura de uma agulha, dizendo que nas cidades antigamente, isso é uma lenda dos historiadores, tá? E teólogos, naquelas cidades fortificadas, havia o portão principal, onde as pessoas entravam, e à noite o portão principal era trancado, porque para não ter invasão, nada de inimigo, era por segurança, como um condomínio, por exemplo, ele ficava fechado, ninguém entrava ali. Mas às vezes haviam viajantes que se atrasavam, que tinham algum imprevisto, e chegavam depois de anoitecer. E às vezes era complicado ficar batendo lá no portão, porque era um portão gigantesco, um muro gigantesco. Às vezes o soldado não ouvia. Estava fazendo a ronda e não conseguia ouvir. Então eles deixavam do outro lado da cidade, um pequeno portão, aberto parcialmente, que chamava portão da agulha, abertura da agulha. Isso era comum em algumas cidades. Para quê? Para que você era daquela cidade, você já sabia onde era aquela entrada secreta, você ia até lá e você conseguia se abaixar e entrar. Só que, para entrar naquele portão que ficava semi-aberto, você tinha que se abaixar, se arrastar, então você não conseguia entrar com muita coisa. Você estava voltando com um camelo, com bens, você tinha que deixar lá fora. Para entrar nessa cidade, eu preciso deixar isso aqui fora. Para conseguir dormir na minha casa hoje, eu vou ter que amarrar o meu camelinho aqui no mato, esconder as minhas coisas, porque eu vou ter que me arrastar para entrar. E o reino de Deus é mais ou menos assim. Para você entrar no reino de Deus, você precisa deixar coisas para trás. As portas do reino de Deus não são um portão gigantesco, com plumas esperando, mas é um portãozinho estreito, baixinho, que primeiro, você tem que se humilhar para conseguir, você tem que se arrastar, tem que se colocar no pó. Você não entra com soberba no reino de Deus. Você tem que se arrastar, e não dá para levar muita coisa, não dá para levar um passado cheio de pecados, não dá para levar uma velha vida, não dá. Você tem que deixar isso para trás. Para entrar no reino de Deus, você precisa abrir mão de coisas. E essa é a parte difícil do chamado de Deus. Quando Jesus fala isso, é tão forte nos discípulos, isso, mas tão forte. Porque aquele jovem falou não para Jesus. Que Pedro fala assim, mais adiante: Senhor, e quanto a nós, que deixamos tudo para trás, a nossa família, os nossos bens, e quanto a nós, Senhor Jesus? Ele fala: vocês não sabem o que aguardam, vocês não sabem o que os esperam, e a todos quanto, por amor do meu nome, tenham deixado vida, família, dinheiro para trás. O chamado para andar com Jesus é um chamado radical. Eu gostaria de subir aqui no púlpito e falar: gente, ela é muito fácil andar com Jesus, é só colocar a Bíblia embaixo do braço, baixar um aplicativo aí, da GP, e está tudo certo. Mas não é assim. O chamado para andar com Jesus exige tudo de você. Exige que você decida ser uma outra pessoa, abrir mão de quem você é, para ser quem Deus quer que você seja. Esse jovem não quis andar com Jesus, e nós não conseguimos nem saber qual é o nome dele, porque não ficou registrado na Bíblia. Tão inteligente, a sua vida passou,
E ele só é lembrado como o jovem rico que não quis andar com Jesus. Agora olha para os outros que quiseram andar com Jesus. Olha para o Pedro. Olha para o João. Olha para o Mateus. O Mateus também era rico, assim como esse jovem. E o Mateus era um pecador. Diferente desse jovem, o Mateus era um miserável. Ele era um mafioso. Trazendo para os dias de hoje, um cobrador de impostos em Israel era como se fosse um político corrupto. Sabe? Imagina aí na sua cabeça um político corrupto. Era assim que as pessoas olhavam para Mateus. E esse Mateus abriu mão de tudo que ele tinha quando Jesus o chamou. Deixou para trás tudo que ele tinha, a sua velha vida, os seus pecados. Falou: eu quero esse Jesus. Isso é forte demais, porque a gente está acostumado a viver no evangelho dos perfeitos. A gente está acostumado a pregar sobre o evangelho dos perfeitos. Mas o evangelho que muda vidas é o evangelho dos imperfeitos. Foram os imperfeitos que largaram mão de tudo que tinham para seguir Jesus. Foram os improváveis. Quando você lê os evangelhos, dá até uma certa raiva do Pedro, porque toda hora ele dá um fora. Toda hora ele fala uma bobagem. Toda hora meio que ele atrapalha a comitiva de Jesus. Mas aquele cara bobão, dando os foras, abriu mão de tudo que ele tinha para andar com Jesus. E ele foi honrado por isso. Aquele cara que dava tanto fora, ele deu a maior bola dentro que alguém poderia fazer, que foi andar com Jesus até o fim. Enquanto o jovem rico, perfeito, religioso, desistiu. Agora eu pergunto: quem é você hoje, querido? Quem é você hoje? Você é um jovem perdido dentro da igreja? Você se encontra nessa situação? Você faz tudo, você está envolvido em tudo, mas mesmo assim você não desfruta de um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. Se você está assim, eu entendo, eu imagino que você deve estar cansado, porque viver superficialmente cansa, porque manter as aparências cansa, porque se preocupar com o fake cansa. Mas Jesus te chama para deixar de lado a tua capa de crente e viver integralmente o evangelho vivo, para abrir mão do fake e viver a verdade, e viver uma vida em verdade, um relacionamento verdadeiro, profundo. Porque quando você começa a viver um relacionamento com Jesus que é verdadeiro, você começa a ter experiências profundas e verdadeiras também. Sabe que o evangelho fake, ele provoca experiências fakes, e o evangelho verdadeiro, ele provoca experiências verdadeiras. Você vai orar e você vai ver a resposta para a tua oração. Você vai clamar e vai ver a resposta para o teu clamor. Eu não sei porque a minha família não se converte, porque você é um fake. Mas quando você vive o evangelho verdadeiro, você não vai nem abrir a boca para falar de Jesus na tua casa. Os teus pais vão testemunhar. O que aconteceu com você? Você mudou desse jeito. Santo Agostinho falava, né? Pregue o evangelho todo o tempo, e só quando for preciso, use palavras. Quando você vive um relacionamento verdadeiro, as tuas experiências com Deus são profundas e verdadeiras, e elas te edificam e geram vida dentro de você. E aí a tua célula, ela vai fluir sobrenaturalmente. E você fala: mas o que está acontecendo? Não fiz nada demais. Não fez, mas você é verdadeiro. Você é realmente um filho. Você vive experiências verdadeiras e as coisas vão acontecer. Olha, mas a minha casa está mudando. Meu pai, ele agora está falando de Deus. O que está acontecendo? É porque você vive o evangelho verdadeiro, e as coisas começam a acontecer ao teu redor. Mas quanto custa esse evangelho? Tudo, diga tudo. Eu já estou quase finalizando, queridos. Às vezes nós, nessa vida de igreja,
nós nos deixamos desgastar pelas coisas do ministério. E nós acabamos colocando de lado o principal. Nós não priorizamos o rei sobre o ministério, o dono do ministério, o dono da obra. Mas eu estou tão preocupado com os ministérios dos quais eu faço parte, na vida que eu tenho na igreja, que eu esqueço de pedir a opinião para o dono da igreja, que eu deixo de buscar a presença do Senhor Jesus. E o que muda a tua vida de verdade é quando você caminha com Jesus. Se você começar a pensar no chamado desse jovem, vem cá, Davi. O chamado do jovem é assim, vem andar com Jesus, vem andar comigo. O jovem rico está aqui, ó, rico, em nome de Jesus. Está aqui. Andar comigo é andar do meu lado, ombro a ombro. É conversar o tempo todo, 24 horas por dia. Você consegue imaginar que tipo de experiências os discípulos tiveram ao conviver com Jesus 24 horas por dia, ombro a ombro, o tempo todo? Vai lá, pode ir. Café da manhã junto com Jesus, almoço junto com Jesus, jantar junto com Jesus. Sabe que o evangelho, os 4 evangelhos, eles têm uma pequena porção de tudo que Jesus fez. Porque não dava para escrever tudo. João fala, olha, nem todos os livros do mundo caberiam, porque foi muita coisa. Ele fez coisas demais. Mas esses discípulos, eles viram essas coisas demais. O tempo todo ali com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Você consegue imaginar as mensagens poderosas que infelizmente não ficaram para nós? Porque não deu para ser copiado tudo que Jesus pregou, mas aqueles discípulos ouviram? Você consegue imaginar os milagres poderosos que eles presenciaram? Eu fico pensando, cara, quando Jesus acalmou a tempestade, você consegue imaginar o que é ser um discípulo de Jesus, naquele barquinho lá, que está quase virando, e você vê Jesus olhar para o mar e falar, menos. E o pior, você vê o mar ouvir. O mar tem ouvido, gente? O mar ouviu. E ó, uau. Quem vive isso? Quem anda com Jesus. Quem experimenta esse tipo de milagre? Quem anda com Jesus. Há coisas que só podem ser experimentadas quem caminha perto. O pastor Luciano Subirá tem um livro pequenininho chamado Voz em Muitas Águas. Te aconselho a ler esse livro. E ele fala assim, que a voz de Deus, em algumas passagens bíblicas, ela é como a voz em muitas águas. Ele dá um exemplo muito legal. Imagine você estar andando com um amigo seu, chegando próximo de uma cachoeira. Você conversa com seu amigo e você ouve a voz dele e ele ouve a sua voz. E você ouve lá no fundo o barulho das águas, bem baixinho. Aí você começa a andar mais perto, né? Chega mais perto da cachoeira. E à medida que você vai conversando e se aproximando da cachoeira, cada vez mais o barulho das águas vai ficando maior e o barulho da voz do seu amigo vai ficando menor. Chegando muito próximo, é praticamente impossível ouvir a voz do seu amigo. Por quê? O barulho da queda de água é algo muito forte, é um barulho muito alto. Então, o seu amigo fala e você não está entendendo o que ele está falando. Mas você ouve aquele barulho de água caindo. E aí ele fala, agora se você se colocar embaixo daquela queda d'água, aí, querido, ele pode falar, ele pode gritar, você não vai ouvir nada. Tudo que você consegue ouvir é aquele barulho alto das águas caindo. Essa é a voz de muitas águas. Quando você começa a andar próximo de Jesus, a voz dele está mais ou menos. Aí você vai se aproximando. A voz das pessoas do mundo está alta e aquela voz de Jesus está baixinha. Mas você vai se aproximando dele. E aí as vozes das pessoas do mundo, do teu passado, vão ficando cada vez mais baixinho. E aquela voz de águas profundas cada vez mais alto. E quando você se coloca embaixo daquelas águas, aí você pode gritar. O teu passado pode gritar. O mundo pode gritar. As suas amizades podem gritar. Você não consegue ouvir nada. Por quê? Você está debaixo daquela voz de muitas águas. Você está debaixo daquele lugar. Assim é andar com Jesus. Quando você começa a andar com Jesus de verdade, o resto do mundo começa a perder o sentido. Começa a perder as cores. A Bíblia fala que lá diante do Cordeiro, há 4 seres viventes. E fala assim que eles são cheios de olhos por todas as partes. E todos aqueles olhos olham para o Cordeiro. E dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. De geração após geração. Por milhares e milhares de anos.
fico pensando, cara, eles não tem outro lugar para olhar. Por quê? Porque quando você está diante de Jesus, o que mais você vai querer ver? O que mais? Quando você vive um relacionamento profundo com Jesus, o que mais você pode querer? O que vai ser mais importante que isso? É a história do Simeão. Conhece o Simeão? O Simeão foi um profeta que a Bíblia fala muito pouco dele. Mas fala só uma coisa, que Deus fez uma promessa para aquele cara. Você não vai morrer até ver o Salvador. Se ele fez algum milagre, não sei. Se ele profetizou algo grande, não sei. A única coisa que eu sei é que ele tinha uma promessa, que ele não morreria até ver o Salvador. Um belo dia ele está lá no templo e chega a Maria com um bebê no colo para apresentar lá. Adivinha para quem que ela entrega o bebê? Para o Simeão. E ele fala assim, agora o teu servo pode ir, porque os meus olhos viram o rei. Olhou o bebezinho, os meus olhos viram o rei. A promessa se cumpriu. Em outras palavras, é como se ele falasse assim, agora que eu vi Jesus, eu não quero ver mais nada. Agora que os meus olhos estão em Jesus, eu não quero olhar para mais nada. Não tem nada mais importante. Não tem nada que chame mais a minha atenção. Agora que eu olho para Jesus, o resto do mundo ficou preto e branco. Eu só consigo enxergar Jesus. E é só isso que eu preciso enxergar. Ele te chama para um relacionamento assim, vivo, verdadeiro e profundo. Quantos querem ver, digam amém. Diga eu recebo. Diga livrai-me do fake. Livrai-me de uma vida fake. Agora, para você praticar, eu queria te perguntar. Pensa aí com você. O que te impede hoje de seguir a Jesus? Quais são as coisas que você precisa deixar para trás para andar de verdade com Jesus? Isso eu não posso falar por você, mas o Espírito Santo pode falar no teu coração agora. Talvez tenha amizades que você precisa deixar para trás para seguir Jesus. Talvez tem palavras que você tem que tirar do teu vocabulário para seguir Jesus. Tem comportamentos, atitudes, pecados, você tem que abrir mão para seguir Jesus. Há uma série de coisas aí em você, como se tivesse uma mochila gigantesca com coisas, e você tem agora a chance. O que você precisa abrir mão para seguir Ele de verdade? Você já sabe que vale a pena andar com Jesus de verdade. Agora eu te pergunto, o que você precisa abrir mão? Pensa com você. Comece a refletir. Que coisas você precisa deixar para trás? Porque só vive o extraordinário de Deus. Só vive o propósito. Nós somos uma geração com propósito, é nosso slogan. Mas só vive o propósito quem anda com Ele. E só anda com Ele quem deixa coisas para trás. Só vive aquela vida que Deus sonhou para você. Aquela vida poderosa de vitória. Não essa vidinha medíocre. Só vive aquela vida de vitória quem deixa coisas para trás. E entra nos portões do reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus à terra. E só entra nesse reino quem abre mão de tudo, queridos. Quem não quer deixar nada para impedir o teu relacionamento com Ele. Sabe que quando Jesus chegou a falar com seus discípulos, ele ungiu os seus discípulos uma vez e falou assim, olha, agora eu quero que vocês vão expulsando demônios, pregando o evangelho e dizendo que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Isso é maravilhoso. O reino de Deus está próximo. Talvez como eu estou próximo ali do pessoal do louvor. O reino de Deus está próximo. Olha, eu estou aqui, eles estão próximos de mim. O reino de Deus está próximo. E só com o reino de Deus próximo, os discípulos já fizeram muitos milagres. Os demônios já vão para trás. Mas, diga mas, quando o Espírito Santo veio, o reino de Deus não estava mais próximo. Ele estava dentro. Agora não é mais o reino próximo, agora é o reino dentro de nós. Agora não é mais a realidade dos céus próximo de mim. Não é mais Jesus andando do meu lado, agora é Jesus andando dentro de mim,
agora é uma vida nova dentro de mim, e é impossível você viver essa vida nova sem experimentar coisas grandes, sem experimentar coisas sobrenaturais. É impossível você não ver milagres, cara. Nós somos muito acomodados. Pensa numa geração acomodada, quando nós queremos viver uma vida de culto após culto, sem experimentar milagres na nossa casa, na nossa célula, sem abrir a nossa visão espiritual para o que Deus quer fazer. Abre a tua mente agora, deixa o fake de lado, porque o fake não te leva a ver coisas reais. Outra passagem que eu gosto muito é quando Jesus está pregando no deserto, e a Bíblia fala que havia uma multidão lá seguindo Jesus. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, tem uma multidão aí, despede-os, porque não dá para alimentar esse povo. Sabe o que Jesus fala para eles, para os discípulos? Deem de comer a eles. O que eles responderam? A gente não consegue, não tem como. Você já parou para pensar na oportunidade que esses caras perderam? Eu fico imaginando, quando Jesus falou, deem de comer para eles, é porque Jesus queria que eles vivessem a experiência da multiplicação. Jesus queria que eles experimentassem, porque eles já tinham reunido já os 5 pães e 2 peixinhos. Amém, vamos dar, Senhor Jesus, está aqui, vamos começar a repartir, e vai dar para todo mundo, em nome de Jesus, eu creio. Mas eles, não, a gente não consegue. A gente não consegue. Jesus, dá aqui, vai então isso aqui. Agora alimenta o povo. Eles perderam a oportunidade, na minha cosmovisão aqui, de operarem eles mesmos aquele milagre. Porque a promessa era para eles: obras maiores farão, amém? A promessa estava sobre eles também. Já tinham expulsado demônio. O que era multiplicar os pães? Eu imagino que lá no barquinho, Jesus estava lá dormindo porque ele esperava que algum dos discípulos se levantasse para acalmar aquela tempestade, para viver aquele milagre. Jesus estava lá dando a oportunidade, né? Aí ele acordou, mas não abriu o olho. Eu vou dar mais um pouquinho. Alguém vai falar, vai lá, fala, Pedro, fala. Você vive abrindo a boca, fala agora alguma coisa. Esperando. Aí ninguém abriu a boca, ele vai lá e levanta. E dá aquela ordem. Porque ele queria que os discípulos experimentassem isso, vivessem esse milagre. E eu fico imaginando agora, Jesus olhando para você e falando: estou esperando. Abre a boca, Jé, vive esse milagre. Abre a boca do bem, vive esse milagre. Profetiza agora, na tua casa, na tua família. Libera a cura agora. Por que você não orou por aquele enfermo na célula? Por que você não expulsou aquele demônio? Por que você não orou pelo teu pai? Abre a boca, filho. Abre a boca, filha. Eu quero que você viva esse milagre. Eu quero que você experimente isso. Larga a vida fake. Começa a viver de verdade. Uma vida sobrenatural. Você consegue imaginar o que seria de Itupeva se nossos jovens, e eu me incluo como o primeiro da lista, liberássemos todo o potencial de Deus para nós? Uau! Ia ficar um lá no hospital só curando o pessoal. Esse lugar seria transformado. O que seria do Brasil se a igreja se levantasse e cada cristão individualmente liberasse todo o potencial que Deus tem para ele? E falasse: eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu vou viver cada plano, cada sonho. Eu vou viver cada milagre. Você consegue imaginar? Porque os discípulos entenderam isso. Eu estou contando os foras deles, mas eles entenderam. Caiu a ficha para eles. O reino de Deus está em nós agora. Caiu a ficha. Quando cai a ficha, depois do Pentecoste, filhão, vai ver aquela igreja que eles faziam. É coisa de doido. Vamos orar de madrugada? Vamos. Vai lá o Pedro e João orar. Na porta do templo, tem um aleijado, pedindo esmola. O Pedrão que só estava fora: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora. Uau. O cara levantou e andou. E todo mundo começou a ver aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo com esse Pedro? Ele está liberando o potencial de Deus na vida dele. Ele parou de reter. Ele não vai mais só no culto para reter para ele. Agora ele está pegando e liberando, pegando e liberando. O paralítico andou. E aí começou aquela muvuca. O que aconteceu? Esse cara era paralítico ou não era? Vamos ver, vamos fazer um teste. Traz algum cientista aqui, pelo amor de Deus. E aquele povo foi se juntando. E Pedro começou a pregar.
Você ficou impressionado porque um paralítico andou? 3.000 se converteram. Foi o melhor milagre do universo. O cara ficou andando e mais 3.000 se converteram. Uau! O que acontece quando nós liberamos o potencial de Deus? O que acontece quando você liberar o potencial de Deus na tua casa? O que acontece? Quando você entender quem você é, quem você foi chamado para ser. Quando você entender que você faz parte de uma geração com um propósito. Então existe um propósito a ser cumprido. E você precisa cumprir esse propósito. Filipenses 2,13 é aquele versículo que fala assim, que Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Isso quer dizer que Deus coloca em você tanto o desejo de fazer, como a capacidade de fazer. Deus coloca em você tanto a vontade, aquele desejo, como a capacidade, a unção para fazer aquilo. Então, se Deus colocou em você o desejo de ganhar Itupeva para Jesus, é sinal que Ele também está colocando em você a capacidade e a unção para ganhar Itupeva para Jesus. Se Deus colocou em você o desejo de ver a sua família convertida, é porque Ele está colocando dentro de você a unção para ver a sua família convertida. Ele opera tanto o querer, tanto o desejar, como o efetuar. Ele dá o material. Ele te dá, a vontade não é sua, foi Ele que colocou a vontade aí. E o realizar também não é seu, Ele deu a capacidade para você fazer. Esse Deus é demais, gente. Ele é maravilhoso. Ele que coloca sonhos no teu coração. Sabe aquele sonho? Faça, o meu sonho de vida é esse. É Ele que coloca esse sonho. E aí de colocar o sonho, Ele derrama a unção para que você possa cumprir esse sonho. Mas para viver isso, você tem que viver a vida verdadeira, não uma vida fake. Amém? Se coloca de pé no teu lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos diante de Deus. Talvez como eu, essa palavra também mexeu com você. E assim como o Senhor mexeu no meu coração, talvez Ele tenha ministrado no teu coração hoje também, que há coisas que você precisa largar, deixar para trás. Há um fardo pesado que você precisa deixar para trás, para deixar de viver um evangelho fake e viver um evangelho real. E se Deus falou isso com você, e se há coisas que você crê que devem ser deixadas para trás, há comportamentos, há atitudes, há amizades, relacionamentos, eu quero te convidar a vir ao altar aqui. Você vai vir, vai se prostrar no altar, e você vai orar: Senhor, eu estou deixando para trás. Porque a primeira coisa que você faz quando você se prostra no altar é você tem que se abaixar, se humilhar. Eu não quero ficar impedido de entrar nessa abertura do teu reino, porque eu carrego coisas, porque eu carrego mágoas, porque eu carrego sentimentos que me atrapalham, porque eu carrego ódio, porque eu carrego rancor. Talvez você fale: até hoje, Lucas, eu vivi um evangelho fake. Eu entendi que o meu nível de evangelho era raso, era artificial, era de aparência. E embora seja legal viver de aparência, não é isso que eu quero para mim. Eu quero não o legal, eu quero o sobrenatural. Eu quero viver em essência. Eu quero andar com Jesus integralmente. Eu quero ser como Pedro, que abriu mão de tudo. Você vai orar agora. Essa oração ninguém pode fazer por você, queridos. Essa oração é você que tem que fazer. Você vai orar entregando, falando: Senhor, eu entrego. Eu entrego isso no teu altar agora, porque eu reconheço que isso me impedia de viver o teu evangelho. Eu entrego isso porque eu reconheço que isso me impedia, me atrapalhava. Eu queria pedir para a liderança ungir as mãos e tocar nesses jovens. Enquanto eles oram, enquanto você ora, você vai ser tocado agora, queridos.
me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Tem mais um apelo para essa noite. Agora eu quero convidar você que precisa, que entendeu e precisa liberar o teu potencial. Deus está colocando no teu coração. Talvez você recebeu um dom e você o enterrou. Talvez você tenha um desejo de ver um avivamento acontecer na tua casa, na tua célula, na tua rua. Esse potencial está aí dentro, mas está enterrado. Está enterrado. Eu quero te convidar aqui também à frente. Você vai ficar em pé aqui. Pode ficar em pé. Nós vamos liberar essa unção agora, para que você viva esse potencial. Chega de vida fake. Você vai experimentar o poder de Deus. Você vai experimentar da graça de Deus. Você não é mais um consumidor de serviços espirituais. Você é um avivalista. Você não vai mais frequentar cultos só para consumir, só para receber.
mas você vai frequentar a cidade para liberar. A palavra não é só receber, a palavra agora é liberar, liberar. Eu queria pedir que a liderança ajudasse também nisso, mas coloca as tuas mãos em posição de receber. Eu queria pedir que a liderança viesse aqui, por favor, os líderes aqui à frente. Coloca as tuas mãos na posição de receber, querido. E agora eu quero que você comece a sonhar. Comece a sonhar. Comece a sonhar agora com um avivamento. Comece a sonhar agora com a conversão dos seus pais. Comece a sonhar agora com a salvação de pessoas. Comece a sonhar. Comece a imaginar Deus te usando. Comece a imaginar Deus te usando na faculdade, no trabalho. Comece a imaginar o Espírito Santo falando pela tua boca. Comece a imaginar. O primeiro passo é sonhar. Ele coloca em você o sonhar. Ele coloca o querer. Comece a imaginar os teus pais te procurando para ouvir sobre Jesus. Comece a imaginar pessoas sendo curadas na tua célula. Comece a imaginar esse lugar cheio de jovens. Comece a imaginar. Se você conseguiu imaginar, agora nós vamos liberar a unção para o realizar em nome de Jesus. Amém, líderes? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, pois eu sou teu, eu sou teu. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei?
palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, palavras de vida eterna. Eu só encontro em Ti. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Os céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Aleluias. Quem não foi ministrado ainda, levanta a sua mão. Se você não recebeu oração ainda, levante a sua mão. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
assim: Espírito Santo. Diga de novo: Espírito Santo, eu já vi muita coisa do Senhor, eu já ouvi muita coisa ao teu respeito, eu já entendi muita coisa sobre a tua pessoa, mas eu sei que tem muito mais que eu ainda não vi, que eu ainda não ouvi, que eu ainda não entendi. Existe muito mais. Ajuda-me a desatar e a acessar todo o potencial que o Senhor já colocou dentro de mim, para que eu viva de verdade uma vida no Senhor e consiga acessar e desfrutar o teu poder, a tua unção, a tua vida abundante, em nome de Jesus. Diga: a partir de hoje, não viverei mais uma vida de aparência, uma vida fake, mas vou viver a íntegra do que o Senhor tem para mim. Aleluia. Diga: eu serei muito mais do que as pessoas pensam que eu sou. Eu serei muito mais do que as pessoas veem em mim. Aleluia. Aleluia. Se essa é a sua oração, se você a partir de hoje vai ser muito mais do que as pessoas acham que você é, então dê o melhor aplauso ao Senhor, dê o melhor aplauso ao Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Uou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode voltar para o seu